O acontecimento mais desejado e esperado por milhões de cristãos espalhados pelo mundo é o retorno do seu Messias, Jesus Cristo, quando ele volta para a terra, onde ele, conforme a Bíblia, vai purificar este mundo e recomeçar uma nova era de paz e prosperidade. Infelizmente, o livro sagrado não conta exatamente quando isso vai acontecer, deixando apenas algumas pistas e sinais da tão esperada volta de Cristo. É por isso que hoje nós vamos falar sobre um dos maiores sinais da volta do Messias, a construção do terceiro templo. E como, segundo vários cristãos, ela estaria acontecendo agora na nossa geração. Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui com você. Antes de começar, eu só queria ressaltar que, obviamente, o que vamos apresentar é uma teoria religiosa, vindo de uma religião vasta, diversa e complexa. Logo, vale relembrar que nós aqui da Fatos respeitamos todas as religiões e apoiamos o direito de professar ou não qualquer credo. Então, o que é o terceiro templo? Para você entender melhor o assunto, preciso te contar sobre os outros dois grandes templos que já existiram e que são fundamentais para você compreender não só a importância, mas também o que é o terceiro templo. O primeiro templo foi o de Salomão, em Jerusalém, em um lugar conhecido como Monte do Templo. Essa construção está registrada nos textos sagrados do judaísmo, como a primeira e até então única estrutura sagrada dedicada a Jeová. Trata-se de um grande templo de devoção que guardaria em seu interior a Arca da Aliança, um objeto divino que ajudaria na comunicação de Deus com a humanidade, tendo esse objeto sido responsável, por exemplo, por trazer a Tábua dos 10 Mandamentos para a terra. O Templo de Salomão foi destruído aproximadamente no ano 600 a.C., após a invasão de Jerusalém pelo Império Babilônico. Esse ataque não só significou o domínio do povo da Babilônia sobre a cidade sagrada dos judeus, mas também a expulsão deles dali. Eles foram enviados para o reino da Babilônia, iniciando um período conhecido como Cativeiro Babilônio. Algumas décadas depois, quando finalmente o povo judeu ganha permissão para voltar a Jerusalém, eles constroem lá o segundo templo, exatamente onde estava o Templo de Salomão. Esse novo também foi destruído, só que muito tempo após a sua construção. Os responsáveis pelo feito também foram outros. No ano 70 d.C., o Império Romano, que já há algum tempo emplacava uma política perversa de perseguição aos judeus e aos cristãos, destrói o segundo grande templo. Desde então, nenhuma outra grande obra foi construída naquele lugar sagrado em Jerusalém. Isso até recentemente, quando várias lideranças judaicas vêm se manifestando e até mesmo executando a construção de um novo templo. Agora, é nesse momento que precisamos separar um pouco as crenças do judaísmo e do cristianismo. De início, precisamos falar sobre os judeus. Para essa religião milenar, a construção do terceiro templo significaria, finalmente, a vinda do seu próprio profeta, uma vez que os judeus não aceitam a figura de Jesus como o Filho de Deus. Para eles, Cristo não foi o Messias aguardado, aquele que tinha sua vinda profetizada pelas Escrituras Sagradas. Atualmente, em Israel, o país judaico do Oriente Médio, onde Jerusalém está localizado, existe até mesmo um movimento político que pede que os judeus tenham direito de orar no Monte do Templo mais uma vez. Existem até mesmo boatos
que dizem que certas ferramentas e apetrechos que seriam essenciais para os ritos judaicos já estariam prontos, esperando apenas a construção do novo templo. Por isso, a realização de um novo templo esbarra em uma questão complexa e muito antiga. Isso porque, caso você não saiba, Jerusalém é uma cidade sagrada, principalmente para 3 religiões: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E mais precisamente no local do Monte do Templo hoje se encontram 2 grandes construções religiosas importantíssimas para os muçulmanos: uma mesquita e um local conhecido como Domo da Rocha, 2 das mais antigas estruturas religiosas do Islã. A batalha pelo lugar é tão acirrada que muitos cientistas sociais consideram a região do monte como uma das mais disputadas do mundo. Além disso, a própria região do Monte do Templo, embora se encontre em um lugar no meio de Israel, não é controlada por esse país judaico. Devido aos tratados de paz realizados na fundação do Estado israelense, a área do monte é mantida pela Jordânia, um país vizinho de maioria muçulmana. Os judeus israelenses são permitidos dentro da área do monte, no entanto, não podem realizar cerimônias religiosas ali, sendo proibidos até mesmo de orar na região. Agora que você entende a importância do templo para os judeus, vamos falar um pouco do que ela significa para os cristãos. No caso dos seguidores de Cristo, a criação desse lugar teria um significado totalmente inverso ao que os judeus esperam. Na verdade, é um pouco mais complexo. Acontece que, conforme passagens dos livros do Apocalipse, que dita o fim dos tempos, e os estudos de vários teólogos renomados, a construção desse templo estaria estritamente conectada com o final dos tempos. No início, a obra viria como uma bênção, mas seria rapidamente corrompida pela figura do anticristo, que já estaria por aqui durante a sua construção. O anticristo, por sinal, conforme essas teorias levantadas pelos cristãos, é responsável por gerar uma falsa sensação de paz, unindo muçulmanos, judeus e cristãos, e resolvendo os impasses que impedem a criação do terceiro templo. Dessa maneira, as profecias bíblicas seriam realizadas e, assim, os primeiros passos para o Apocalipse começariam a ser dados. Como eu já havia citado rapidamente, existem várias provas de que a construção do templo já estaria acontecendo em segredo. Lembra quando eu falei que existia até mesmo um certo apoio político dentro do governo de Israel para que o templo fosse levantado? Por conta de toda a disputa que envolve a região do monte, o fato de existir um apoio público à construção do templo já é uma prova, conforme as teorias, de que o anticristo já está realizando o seu trabalho de pacificar os problemas entre judeus e muçulmanos. Pode até parecer bobeira, mas para você entender a grandiosidade da questão, conforme cientistas políticos, se há 20 anos alguém levantasse essa ideia, a de que os judeus deveriam voltar a orar no monte e ter seu templo ali, a proposta seria levada como uma piada. Tamanha era a dificuldade disso realmente acontecer. Existem ainda várias outras supostas provas de que isso estaria acontecendo, como declarações de chefes de Estado e de personalidades importantes sobre esse assunto. O rabino Hillel Weiss chegou a declarar durante um evento que uma nova luz brilhará sobre Sião, e todos nós veremos essa luz muito em breve. Outra questão que pode ser levada em conta é a época caótica em que vivemos.
de pandemia, guerras e problemas sociais. Vale lembrar ainda que, segundo a teoria que ligaria esses eventos ao Apocalipse, eles também estariam ligados diretamente com a própria volta do Messias aqui na Terra. Caso você esteja ficando meio apreensivo com isso tudo, principalmente se for cristão, eu trago uma boa notícia, ou pelo menos uma linha de raciocínio mais otimista. Ocorre que, conforme os próprios crentes dessa teoria, de que a construção do templo estaria próxima, os verdadeiros seguidores de Cristo não têm muito com o que se preocupar. E mais, de acordo com eles, muitos desses verdadeiros seguidores já sabem disso, visto que, a propósito, é o que diz a própria liturgia cristã. Assim, aqueles que seguem a Jesus de coração e cumprem seus ensinamentos serão salvos de qualquer maneira quando o Messias voltar pela segunda vez. Cristo, em seu retorno, também seria o responsável por destruir o terceiro templo, um dos símbolos da vitória do bem contra o mal. E você? O que você acha disso tudo, hein? Conforme o que eu falei, você acha que existem evidências suficientes que confirmam que a construção do templo está acontecendo? Fato é que o mundo anda em um lugar bem doido, não é mesmo? Então é isso. Eu fico por aqui e vocês fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.